hoje estamos com um grupo menor, né? E hoje eu não queria mesmo dar uma aula, não. Hoje eu queria só a gente ter uma reunião que a gente pode chamar de terapia de grupo, porque eu fico até tarde, porque à tarde os pastores resolvem ir para a mídia, né? E é tanta gente que entra, tanta ideologia, tanta coisa que a gente fica muito assustado. Então a gente precisa começar hoje, já que vamos falar sobre a escola do mestre, começar a colocar os pingos nos is. Ontem eu e Jefferson estavam assistindo um vídeo de que ano, Jefferson? 2008. 2008. Até eu li um vídeo em inglês, com legenda, é claro, né, falando de coisas tão antigas. Tá me vendo bem aí, Matheus? Ok. E ele falando sobre a ciência e a fé. Eu até pedi que Jeff mandasse para alguma pessoa. Não sei se você andou pro Mandei. Guilherme. No Não. grupo. Mano, Foi aquele que botou no grupo? Foi. você viu? Teve um que você botou A no ciência grupo. da ciência da criança. Eu acho que foi. É muito bom assistirem. Então eu dei uma pesquisada ontem no meu, em todos os materiais que eu tenho, e eu comentei com o Jefferson, eu estou com 5 ou 6 material sobre a escola doméstica, não tive coragem de. Eu até botei aqui uma parte dela, botei até na fonte 10 para que eu sobre arquétipo, né? Coisa que eu já dei há mais de 15 anos atrás. Eu nunca saí. A única maneira que eu tive de entrar para explicar o grupo foi 1 Coríntios 15, 46. Não é primeiro o homem espiritual, mas o natural. Mas o homem natural, ele dá muito trabalho. Porque o caminho, ele está no homem natural. Então não é o homem espiritual primeiro, é o homem natural, com os seus inúmeros viés. Então, vou junto com o Jefferson também, sobre, eu até escrevi para no Celeia isso, no CEA, a diferença de identidade e entidade. Nós temos a mania porca de acharmos que é demônio ou a influência de Deus, né? E os espíritas chamam de entidade. Mas não, nós temos identidades. É essa identidade que ela ultrapassa gerações e gerações. 4 gerações, a 8ª antes da primeira, a outra. Então, é muita coisa que está aqui dentro de nós. E, ao mesmo tempo, paralelo a esse mundo negativo, nós temos um extraordinário universo desconhecido dentro de nós. A Neuceia mandou para mim ontem, eu até passei para eu já tinha esse vídeo sobre o milagre, né, entre aspas, das águas, das 6 talhas d'água transformada em vinho. O que Jesus usou? Mande para você, para
o que, Energia. o que ele usa, a energia para transformar aquilo. Ele tinha esse autoconhecimento. Nós não temos. Quando você às vezes me critica, eu digo que eu não sei. Eu sou uma pessoa muito interessada. Também tivemos aí umas 2 semanas com 2 neurocientistas, usando a neurociência, que é o Pedro Calabrese e o me chamou outro, Cleiton Alves. Cleiton Alves. Mas todos eles ficam nesse universo maravilhoso que é o conhecimento natural. É maravilhoso o que ele nos ensina. Mas eles não entram no outro setor. Mas é preciso que a gente conheça isto. Então eu botei aqui, e hoje nós vamos para uma aula de terapia em grupo. Cada um de nós, independentemente, nós carregamos uma história minha, e eu faço, mas também carrego histórias familiares. Isso tudo através de links, né? Vibrações, família, e principalmente a identidade. Não pense você que quem morreu está lá parado, não. Há uma influência de identidade deles com a minha identidade. E isso tem me preocupado muito. Também quero falar depois sobre pensamento, desejo e sentimento. E esses são 3 pilares que norteiam a nossa vida. Então, cada um de nós tem sua história familiar, social. Sendo assim, precisamos conhecer a nós mesmos. Eu preciso dessa espada de 2 gumes que penetra dentro de mim, né, para chegar e dividir a minha psique, minhas juntas e medulas, que entra aí 3 aspectos únicos que nós temos: digital, íris e DNA. O nosso DNA, ele é totalmente fechado, aberto, trabalha ou não, dependendo de pensamentos, desejos e sentimentos. E eu acho que a aula vai ser de suma importância, porque foi isto que o mestre nos ensinou. É preciso também que a gente venha entender. E a nossa Bíblia, né, porque existem 4 traduções. Nós temos uma tradução muito antiga em aramaico. Jesus falava em aramaico. Depois nós temos uma tradução hebraica. Depois nós temos uma tradução grega, que é a Septuaginta. Depois nós temos a Vulgata, que é uma tradução latina. E Constantino foi responsável em exigir dos papas, né, que era preciso que levasse o povo essa Bíblia. Então, daí vem a palavra concílios. É preciso conciliar o que nós vamos colocar em um livro, biblioteca, chamado Bíblia. A escolha foram deles. Nomes,
capítulos, divisões, a ordem não é completamente aleatória, não cronológica, a inclusão de livros chamados apócrifos e exclusão de outros documentos extraordinários que não era importante para a Igreja Católica colocar. Eu não posso falar da escola do mestre sem trazer para vocês isto. Então, quando é dito que a letra mata, é verdade. Ela mata tanto, que existem religiões e mais religiões. Tiraram da Bíblia. São crimes que eles cometeram. O que eles não puderam tirar e não tiram é o evangelho, que é subliminar, não é letra. Mas o que eles puderam e tentaram desvirtuar o que Paulo falou, essa diferença linguística, essa diferença de costumes, né? Isso tudo foi levado muito a sério por eles. Por isto que se nós hoje tirarmos da igreja evangélica história, dízimo, demônio e milagres, sobra o que delas? Nada. Não sobra nada. Ela não sobrevive. É preciso que nós entendamos que nós temos 4 livros biográficos. Os 3 primeiros deles são chamados de sinóticos, porque eles têm a mesma história, embora neles 3 muita coisa se diferencia. A cura da mulher, não é da filha. No outro fala, é a cura da empregada. O outro é números que não batem. Quando a gente for muito atencioso ao que a gente lê os 3 sinóticos. Entendendo que os 3 sinóticos, o primeiro foi escrito no ano 70, por Marcos. Então, Lucas e Mateus fizeram cópia, quase um plágio. João já é diferente. Então, eu preciso trazer futuramente o Evangelho de Killer, que em alemão quer dizer fonte. Nós então vamos, quando se lê, estuda a escola do mestre, daí o meu medo, eu tenho que tirar as narrativas históricas de 2 apóstolos, Mateus e João, de 2 discípulos, Marcos e Lucas. Eu tenho que tirar essa narrativa. Porque eles narram Jesus. Por isso eu chamo de livros biográficos. Repetindo, 3 são sinóticos. Não batem. Eu estou falando a literatura, a literalidade desses livros. Eu não estou falando do Evangelho, que é subliminar. Nesse ninguém toca. E isso aí nós chamamos de sentenças do mestre. E isso não se fala. Eu quero estudar o mestre. Que o que nós temos são escritas biográficas de alguém. Paulo não.
Paulo escreve 14 cartas, se é que Hebreus é dele. E ele tira exatamente toda a tendência narrativa. Então, ele usa sentenças. Por quê? Porque não há reino sem lei. E não há lei sem sentenças. E eu até botei hoje de manhã aqui, eu me lembrei, eu quero colocar 5, né, razões importantes na escola do mestre, né, razão de existir. Né? Claro que eu vou usar 5 textos. Né? Mas antes, tá dando para entender ou tá difícil? Dá pra entender. Então, Mas tá dando pra entender. hã? Tá difícil, mas tá dando pra entender, porque é complexo mesmo. É complexo. Por quê? Por quê? Porque nós temos a nossa história, nós temos a história religiosa, e nós temos o pior, as histórias dos medos, dos nossos traumas, dos nossos gatilhos. Eu estava vendo o Pedro Calabrese e o seu outro, Cleiton. eu até chamei o Jeffrey e falei, poxa, eles falam que tem que ser tantos meses, tem que pagar tanto isto, mas eu não tive problema com crise a não ser 4 meses. Então, quando falamos em quântico, né, e o homem natural, ele é muito trabalhoso. Então eu preciso realmente conhecer isto para que a gente atinja aquilo. Mas quando usamos o quântico ligado, tá vendo? A escola do mestre não precisa de tempo. Precisa de identidade. Eu me identificar com o que eu estou ouvindo e, após identificar, eu colocar em prática. Por isso nós chamamos o Jeffrey e contando para ele que um dos estágios, ou estados pior do homem, chama-se equilíbrio. Todo indivíduo equilibrado, ele é problemático. Por exemplo, eu tenho um equilíbrio aqui. É estático. Se não limpar, dá poeira. Se meu carro, eu não fizer o que eu faço na semana, sair com ele, eu tenho que dar chupeta, porque a bateria descarrega. Então, a minha vida não pode ser estática. Está aqui. Eu equilibrei. Esse equilíbrio eu não vou aguentar muito tempo. Todo homem e mulher equilibrada morre cedo. Tem Alzheimer, tem problemas. Eu tenho que ter equilíbrio na minha gangorra. Meu vai e vem. E não equilíbrio. Ou então, eu já cheguei ao meu alvo. Não, você não chegou. Porque nós somos ilimitados. Mas limitado no quântico. O quântico atinge, sem dúvida, áreas enormes. Mas a profundeza que Paulo fala, isso, além de ser particular, íntimo, por exemplo, eu sempre tive desconfianças de muitas coisas. E eu fui testando. Eu sou um teste, eu sou minha própria cobaia. Eu queria, então, primeiro,
que alguém lê isso para mim, Colossenses 2:11. Né? Leia um pouquinho mais alto, que seria mais fácil de entender. E Colossenses 2:11, ou 1 Coríntios 2:11, depois capítulo 11 de 1 Coríntios, de 28 até 30. Então, 1 Coríntios 2:11. Alguém lê para mim? Peraí. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano? Note bem, a palavra Pensamento. note bem, quem é que conhece os meus pensamentos? A não ser o espírito. Quem é que conhece os meus pensamentos, Cris? Eu mesmo. Os meus. Você. Seu espírito. Quem é que os dirige? Você. Quem é que os administra? Você. Deus tem alguma coisa a ver com os meus pensamentos? Não. Não. O demônio tem? Também. Minha mulher tem? Meus filhos têm? Não. Eles são unicamente meus. Eu quero que isso fique muito gravado nisto, porque o que Deus usa em mim são os meus pensamentos. Pensamentos são energias, porque sai do meu cérebro. Ele é uma energia, como o que Jefferson está usando, que me liga a outras pessoas que estão fora de minha casa. Então, li outra vez. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Então, quem decifra, quem conhece, quem pode me dar a noção dos meus pensamentos é o meu espírito, pneuma. Então eu preciso buscar o meu espírito. Senão eu fico alienado à identidade, a pensamentos alheios de pessoas até que já morreram e muito próximos da gente. Que a energia fica. O que vai é corpo. E eu tenho textos e mais textos que eu também vou passar para vocês sobre isso. Por isso que falar em escola de mestre não é brincadeira. Por exemplo, o próprio Cristo tinha texto, ele precisava de ter contato com Deus. Isso em várias ocasiões. E sozinho. Numa época, 9 lá, 3 mais perto, que dormiram, e ele. Pedro, Tiago, João e ele. Na transfiguração, idem. Energia, a identidade de Elias, de Moisés, que já havia morrido. Então, muito cuidado. E nós temos sinais disso. Por isso eu dizia para você que o seu comportamento e os seus hábitos é que diria-me, isso é nada, Cris. Eu conheço pelos... E eu conheço. Não adianta que não me passa a perna. Você se inverniza, primeiro sol que você pega, o sol racha o seu verniz e mostra a sua verdadeira cara. Ou uma identidade que não é sua. Então, meu pensamento vai me trazer a minha identidade. Mas quem vai me dizer isso é pneuma. Meu espírito. Leu o texto todo? Não. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Por isso o texto, que o Espírito de Deus testifica com quem? O meu espírito. Olha só. Se não existe isto, eu estou à deriva. E eu não preciso forçar, não. Não. Quem assistir o vídeo de ontem, de 2008, vai ver claramente o cientista dizer
é muito bom você ter uma energia positiva aqui, pensamentos, desejos e sentimentos. Mas se você puder ter mais uma pessoa junta, não foi isso que a gente ouviu ontem, a força é maior. Ele até citou, é 1% de 6.000 pessoas. 1% de 2.000 pessoas. Esse 1% mudou uma guerra. Ele mostra uma mulher com câncer nas últimas. Nada resolvia. Isso no laboratório médico, com aparelho. E as pessoas só iam fazer o seguinte: todas têm o mesmo pensamento de cura. E os médicos monitorando para um aparelho. Ultrassom. Quando eles começaram a pensar em perdão, amor, justiça, gratidão, eles foram percebendo, os médicos atônitos, que o mioma, o câncer, foi destruindo. Mas ele teve a mesma experiência em Tibete. Que ele fala de 3 tipos de prece. A mesma coisa que eu venho falando há anos. Uma mulher estava encurvada, não tinha jeito, dor. Então juntaram-se pessoas, não eram muitas, com o mesmo pensamento. Aí, lembra, Jefferson? 2 ou 3. E esses se juntaram, né, sem dizer nada. E a mulher foi curada, levantou-se. A terceira experiência que ele conta, eu estava lá, disse ele. Foi com um indígena norte-americano. Fazia muito tempo que não chovia naquela região deserta. E ele foi convidado por esse indígena para participar da oração ou da prece da chuva. Ele disse, olha, eu sou extremamente... Eu queria saber. E eles foram. E ele foi. Chegou lá, haviam blocos de pedras que os antepassados indígenas criaram. Ele disse, só me acompanha. E ele acompanhou. Diz que o índio tirou o seu sapato, entrou, virou de costas, fechou os olhos, não disse nada. Saiu, botou o sapato e disse, você me chamou, eu não ouvi nada. Aí ele disse, não é para você ouvir. Você não pediu, Deus manda chuva. Não. O que você fez? Eu disse, eu botei meus pés no chão e comecei a pensar e senti a lama da chuva nos meus pés. Eu não pedi. Eu vivenciei a chuva. E diz ele no vídeo que no outro dia choveu, que não foi brincadeira. Um só. O grande problema é que os nossos pensamentos não são os mesmos. Nós somos egoístas, prepotentes. Tudo nos fere, tudo nos aborrece. As nossas predileções, elas são estapafúrdias. Licença, o senhor pode repetir, por favor, o texto de Colossenses e Coríntios, só o versículo para anotar aqui? 1 Coríntios 2, 11. Você terminou, né? Uhum. Eu disse outra vez ele. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside?
Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então vamos lá. Vamos botar aqui pensamentos. Eu não conheço o pensamento de Deus. E eu pergunto, você conhece os seus? Hoje é isso, amanhã é aquilo. Hoje eu penso nisso, amanhã eu penso naquilo. Eu penso positivo, depois eu sou negativo. Depois eu penso, mas eu entro no achismo. Lê para mim. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Vamos lá? 1 Coríntios 11, de 28 a 30. É. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aí Paulo está falando do autoexaminar. Eu preciso me examinar. Examine o homem a si mesmo e veja se você é digno de participar do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Se nós temos o mesmo pensamento, por exemplo, quando a gente tem um grupo que a gente trabalha, que são liderados por a minha preocupação não é o que eu penso, porque o que eu penso para com aqueles com quem estão subordinados à minha liderança é se eu sou chefe, gerente ou se eu sou um líder. Se é líder, eu tenho quem me acompanhe. Se for chefe, não. Se for gerente, não. Você está gerenciando pensamentos que não são seus. Então, gerencie você o seu pensamento. Para que os seus pensamentos gerenciados, você possa liderar alguém que não tem um pensamento igual a você. Não dá certo, não funciona. Então, examine você primeiro. Depois você vai começar a trabalhar com as pessoas com quem você... trabalhar com pessoas que estão para lhe servir. Por exemplo, o coração, ele tem um campo extraordinário de forças. Extraordinário. Aliado a pensamentos e aliados a sentimentos. Está vendo? Nós entramos num trânsito, por exemplo. Ali existe gente que vai fazer hemodiálise, gente que vai responder para a justiça, gente que vai para desquite, gente que vai para enterro, gente que vai visitar a mãe que está com câncer, filho que está com câncer, gente que está sendo procurado por agiotas, gente que está desesperado, pronto para se suicidar. Então eu entro no trânsito e o cara desesperado começa a buzinar e eu levanto o dedo para ele. Eu estou na mesma energia, eu tenho a mesma identidade. Eu absolvo.
Se eu de imediato me fechar e souber me controlar, isso bate em mim e volta. Mas se eu absolvo através dos meus sentidos, os meus pensamentos são totalmente mudados de imediato. Eu saio com ideia de sucesso e saio do trânsito com ideia de derrota. E sou derrotado. Tudo que eu fizer não vai prosperar. Não tem como. Continua o texto. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Note bem. Ele não está falando na exegese hermenêutica católica que pão e vinho passa pelo processo de transubstanciação. Então, vinho e pão não é corpo nem sangue, é um simbolismo. Mas o que está atrás do símbolo, que é a causa, né, é importante, não o efeito. Na verdade, quando Jesus disse que quem não comer da minha carne não beber do meu sangue, né, que os apóstolos, isso é antropofagia? Não. Isso falou, pense, e saboreia o pão que eu sou, o pão que eu te dou, a vida que eu te dou, a verdade que eu te dou, o caminho que eu sou. É isso que ele está dizendo. Acabou? Não, ele tem até o... Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. É engraçado, né? Você sabe que eu sempre fui contra dízimo, ceia, batismo. Tudo isso é anticruz. Isso é um simbolismo judaico. Ele te dá, porque tinha gente. E eu, se você bebe, se você é prostituto, quer participar da ceia? Participe. Que é símbolo. O importante é o teor disto tudo. A prática de uma nova aliança. O que eu conheço. Qual é o meu pensamento ao ser partícipe disso? Em que eu estou pensando? Então o problema são os meus pensamentos que geram tudo isto. Vai lá. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Engraçado. Engraçado, né? Se eu me examino, se eu penso... Porque o que é a ceia? Na verdade, não existe na Bíblia a palavra ceia do Senhor. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar a Páscoa. Essa é a última Páscoa que eu vou ter com vocês. Páscoa. Páscoa é a celebração da saída do povo judaico, do povo hebreu, do Egito. 0 hora do dia 14 do mês de Nissan. Isso é a Páscoa. Páscoa precisava de um sacrifício. E ele é um sacrifício único. Então, todas as vezes que eu participo de qualquer cerimônia como esta, se eu não tiver discernimento, eu crucifico um cordeiro novamente. Então, eu estou me autocondenando. Eu não odeio pensamento. O problema é pensar. O que é que você entende do que está se dizendo? Acabou, Guilherme? Falta só mais o 32 aqui. Quando? Sim, mas é até o 30. Você vai além. Logo mais Aí você me enrola. Vai lá. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados
para que não sejamos condenados com o mundo. Pois é. Você sabe que quem me condena é um senhor. É o meu pensamento. Esse que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E não arromba a porta. Então, eu estou debaixo de que senhoria? De que autoridade? Qual é o meu pensamento? Quem é que o dirige? Quem é dono dele? E ele Qual- se foge na cruz, né? Sim, Tudo isso. qual é a identidade? Ou você acha que você tem a hereditariedade só física? Você tem psíquica também. Não importa quem morreu. A hereditariedade está aí. Nós somos imagem e semelhança de quem? Deus. Então está em nós. Está em nós. Mas eu tenho a genealogia humana. Bem, está em nós. Não importa quem morreu. Mas vive em mim. Através dos meus pensamentos, desejos e sentimentos. Eu queria também trazer à baila o seguinte: quando falamos de Novo e Velho Testamento, nós falamos de imposição, mas falamos de exposição. Olha o que a força de um pensamento legalista faz. Então, o pensamento, vou colocar aqui, o pensamento legalista me torna uma pessoa e impõe. Eu sou impositor. É o que eu digo que importa. Eu sou impositor. Então eu tenho um pensamento legalista. E você sabe muito bem que a gente se submete a isso, né? Que quando as pessoas não querem me ouvir, quando os funcionários seus não quiserem te ouvir, porque você é o impositor, seu pensamento impositor. O que vale é o que você pensa. Então você atrai de todos aqueles que têm horror à sua gerência, tá vendo? Você recebe toda a carga negativa dele, toda a vibração negativa dele, e isso passa para os clientes. Isso passa para o material que você vende. Então, eu posso ter pensamento impositor. Eu pergunto, como é que você é impositor? É o que você quer? É o que você imagina? É o horário que você quer? Você não pensa no outro? Você não examina o outro? E o pior que atrás de pensamento do impositor estão o quê? Desejos e sentimentos. E Deus só ouve sentimentos. O sentimento que me faz o quê? Por exemplo, eu pego e sento no meu carro. É um pensamento. Sentei. Eu tenho desejo de ligá-lo. Ele não pega. É desejo. Ele pega. E eu dou ré e saio. Sentimento de sucesso, de vitória. Dando para entender? Sim. Dando para entender? Olha, são 3 etapas importantes. Essa porra desse carro. Essa merda desse carro. Olha o meu pensamento impositor. Não pega? Vamos fazer pegar. Vamos chamar 3 ou 4 pessoas na rua, ou um carro, uma chupeta, para ele pegar.
Não. Nós perdemos as estribeiras, nós perdemos a razão. Isso é imposição. É isso que o quântico não dá. Quando eu podia pensar, mas eu tenho carro. É fácil o resto. Eu estou falando de pensamento impositor. Mas eu tenho o pensamento de expor. Né? Eu tenho o pensamento de expor. Meu carro está assim. Eu preciso dispor. Temos que ter paciência. Temos que ver o que vamos fazer. Né? Qual é o problema? Se é isso, se é aquilo. Se eu não entendo, eu chamo o mecânico. Eu tenho então que perder, vou perder um tempo, mas esse tempo que eu vou perder, eu vou reconquistar na frente. Então eu tenho um pensamento de exposição. Eu exponho. Eu participo com quem você trabalha do problema. O cliente entra, eu quero aquilo, né? Então o funcionário tem que saber expor e não impor outra mercadoria, mas expor porque está faltando. Arranjar uma desculpa que não seja mentirosa, mas que seja plausível. Está entendendo a aula, disse você? Bom. Então, essa lei de imposição, já expor é graça. A graça expõe, a lei impõe. Todo relacionamento que tem imposição é pensamento impositor. Aonde quer que você for, a sua imposição é antipática e intolerante. Ela está cheia de identidades negativas no ar, vibrações, energias. Olha o câncer da mulher que eu falei. Olha o índio na chuva. Olha o outro caso no Monte Tibete. E o câncer sumiu em tempo real em 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Eu esqueci de falar isso. Eu achei que tinha sido dias. Não. Por isso, querido, você que é rápido. Se eu mudo, eu sou o quê? Penso, bom. Sabe o que eu falei com ela esses dias? Que existem estudos que mostram, por exemplo, pessoas intercedendo por outras em diferentes regiões do país, estados ou do mundo. Então imagina a força realmente do nosso pensamento. Ele tem que ser tão forte, tão rápido, que viaja em questão de segundos, quilômetros. Ele falou que foi tirado enzimas do DNA de um cara e levado a enzima dele a 600 quilômetros distante dos Estados Unidos. O que ele pensava aqui mexia nas moléculas lá. A 600 quilômetros. DNA. Olha a força que a gente tem no pensamento. Então eu não posso ter um pensamento estático. Ele tem que estar em movimento para que você pegue o quê? A atmosfera. Vibrações. Você tem que estar junto nisto. Mas você tem que, por Jesus disse, orar sem cessar. Vigiar, orar e vigiar sem cessar. Isto é, tenha vibração, não importa o que venha te acontecer. Cheio. Só uma questão. Quando o senhor fala que o equilíbrio é ruim, o senhor quer dizer então que é uma vida monótona, uma vida sem tribulação, uma vida estática? É isso? Você faz o que durante o dia? Treino, dou aula, trabalho. Você fica quanto tempo dentro de casa? Pouco.
Então me responda uma coisa. Cadê a Ana? Tá aqui. Estou aqui que eu estou abaixada anotando. A mesma coisa acontece com ela? Sim. O que acontece quando vocês vêm para casa? É gostoso? E se você ficar dentro de casa o tempo todo de bunda para cima, como é que fica sua casa? Cabeça para baixo. Entendeu que é estático? Eu quero ir para casa, eu vou para casa, eu vou correr para casa. Não. Lá fora você busca tudo de bom. Você vem para descansar, saborear, conversar, cantar e proclamar vitórias. Então, eu só tenho. Jesus criou o mundo em 7 dias. No sexto, ele parou e contemplou. Eu vou contemplar. Eu fiz a maquete. Aí está a semente. O homem agora é que vai. Como é que o texto diz? Crescer, multiplicai-vos e enchei a terra. Se vire. Nós não. Nós somos pensadores que impõem ou expõem. Agora, o que você tem para expor? As pessoas não expõem porque elas são impositoras, porque ela não tem o que discutir, ela não sabe o que dizer, ela não sabe o que responder. Então, elas não são expositoras. As reuniões que nós lá, que a gente queria expor, não adiantava que havia impor. Vocês estão ouvindo o Gleb falando? Estou avançando. E trabalhar com quem impõe, não dá certo. Aí a sua pergunta, aquele dia eu respondi você o que você teria que fazer. Expõe. Expõe. Eu estou livre. Me ensina. Me explica o que você sabe. Você está aqui mais tempo do que eu, né? E se você, humildade, vamos entrar nisso daqui a pouco. Humildade, perdão, gratidão, são coisas que o meu pensamento tem que ter. Ok, Jeff, tá entendendo? O que é? Olha a pergunta que eu vou fazer. O que é pecado? Olha o que fizeram com os nossos pensamentos. A religião fez com o nosso pensamento. O que é pecado? É desobediência? O pecado adâmico é desobediência? É. Mas o que está por trás da desobediência? O que foi, Branco? Está distraído lá. Não. Você falou do pecado adâmico, é a desobediência. Pois é, só tem um problema. A desobediência é apenas o efeito. Eu entro na causa, que a causa está no pensamento. A desobediência está no efeito. Você vai lá, Cris, compra isso. O Cris vai e não compra. Você desobedeceu. Que não trouxe. Mas qual foi a causa? Não tem dinheiro? Você não concorda em comprar aquilo? A causa, a desobediência é o efeito. Por isso que a escola do mestre ela é muito difícil de ser entendida. Quando desobedeço alguém, não é por desacreditar nesse alguém. Então, atrás da obediência está o quê? O descrédito. Jefferson, você botou a lâmpada ali em cima, eu esqueci. Descrédito. Não tem um pensamento fixado naquilo. Adão e Eva fizeram isso?
Não vamos chegar lá. Quando desobedeço a alguém, não é desacreditar neste alguém? Então, pecado é não acreditar. A desobediência tem o descrédito. Então, vamos lá. O que Deus disse? Dessa árvore não comerás. Ele ouviu quem? Ele ouviu a serpente e Adão viu quem? A mulher. E não ouviu quem? Deus. Desacreditou de quem? Deus. Então o pecado o que é? Desacreditar. É o desacreditar. Em que? Aí eu pergunto, quais são os créditos que você tem em seus pensamentos? Te faz impositor, lei legalista, ou te faz expositor, que você expõe? Mas quem é que fala isso? Não sou eu, é Jesus. Não sou eu. Por isso que nós estamos nos aprofundando mais. Quando é que eu vivo bem com a pessoa? Quando eu dou crédito a ela. Ela, pessoa. Eu acredito nela. Mas para acreditar, eu tenho que ter base. Eu não vou acreditar por emoção. Eu não vou acreditar por acreditar. Eu tenho que ter base. O que me faz viver com uma pessoa não é o sexo, mas é o amor que eu tenho a ela, a ele. Então, qual é a causa do seu relacionamento? Para que haja bons efeitos. Exposição e não imposição. Estão entendendo? Então vamos lá. Vejamos então o que nos ensina Jesus sobre o pecado. Quem vai dizer é ele. Isso é João 16. Lê João 16, 9 para mim. O pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, a humanidade fez o quê? Não creu nele. Então qual é o pecado? Não crê. Falta de credibilidade. Cristo não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. Terminou o texto? Pode ler. É isso mesmo. São três: pecado, da justiça e do juízo. Que não Porque crê em mim. Vou até o 10. porque tá assim, ó. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas ele precisa ver. Pecado, porque a humanidade não crê em mim. Não crê. Da justiça, porque Peraí, vou para mas se eu não for convencido do meu pecado, eu não tenho juízo. E nem tenho justiça. Olha só, o não acreditar nele me faz injusto e sem juízo. Ou não é o que está escrito aí? Leu 10, pode ler. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Pois é. Pois é. Então qual é o pecado? Eu não tenho os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Qual é o seu pecado? Sabe qual é o seu pecado? É você não estar em harmonia com seu marido. E se o marido não tem a mesma harmonia com você, porque você é maníaca. Maníaco com limpeza, você é maníaca nisso, você é maníaca naquilo, então alguma coisa vai desequilibrar, algum gatilho você vai nele. Algum gatilho nele vai fazer porque você pensa dessa maneira. E você tem que chegar a um denominador comum. Chama-se comunhão. Se não houver isso, não há lar. Não há lar. E crise é difícil. Porque todas as vezes que eu brigava com Cris nunca me procurou. Ficava lá embaixo, eu tinha que chamar. E eu parei com isso. Faltou humildade. Eu estou errado, tio. Você nunca fez isso. Nunca. Você fez isso. Sempre que eu sou enjoado, intolerante, isso e aquilo. Ou então medo. Medo é terrível.
Pensamentos medrosos te fazem impositor. Se defronte. Quando você tem que expor, eu quero me expor, para que você se exponha. Comunhão começa com exposição e não com imposição. Eu transfiro, não é eu, é você, né? Não, isso tem que acabar. Lê o texto. Agora lê João 14, de 10 a 12. Olha o que nós estamos trazendo. É legal essa frase. Comunhão se inicia com exposição. Se não, meu filho, e não com impor, limpa os pés, sou animal, olha essa comida horrível, eu não tô bom, aquele filho da puta me encheu o saco, fulano fez isso comigo, eu fui traído por ciclano. Olha só as imposições, por causa dos outros, então eu não tenho o quê? Nenhum conhecimento de Cristo, eu estou em pecado. Isso é pecado. Verdade o que, Cris? Eu me impor e me expressar mal com as pessoas é pecado com elas. Olha Isso aqui, não é falado. todas as vezes que você impõe alguém te manda carga Negativo. você tem de rins, fígado, pulmão, te vem câncer. Por exemplo, quando você vai tirar um raio-x, né? Eles são rápidos porque existem raios do raio-x que te faz mal. Então alguém se afasta, bota máscara. Imagine então a negatividade do meu ódio, porque eu não estou aceitando que você atende a minha imposição. Eu sou a vítima da imposição. Eu impunho para você, aqui é minha casa. Se não, Cris, aqui é a nossa casa. Se é tua casa, você não acreditou. Porque você não usou dela de maneira livre. Mas medo, angústia. Ai, eu não gosto de praticar. Chefe, eu posso ligar a máquina da hora? Isso não pode existir. Isso não pode existir. Isso é impositor. Então o chefe é impositor? Eu sou impositor? A gente expõe. Você está ali no teu horário, você pode estar horário, você pode fazer isso. É isso que precisa entender. Está entendendo o que? Pensamento impositor e expositor? Estão entendendo? Sim. Ok, vamos ler o texto aí. João 14, 10 a 12. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que ele diz aí? Você não acredita? Você não acredita no que eu estou falando? Quer dizer, você só acredita em mim quando há milagres? Eu pergunto, os milagres que ele fez com que o povo colocasse numa jumenta e gritando isso aí que é o rei dos judeus. Mas uma semana depois, o mesmo povo crucifica-o, mate-o, crucifica-o, mate-o. Solte o Barrabás, ladrão, mas prenda Jesus. E Pilatos apelou, não, nós queremos Barrabás. Olha o que a religião faz. A religião é impositora. Quando o seu pai ou os seus pais exigem casamento, estão impondo. Não. Você pode casar por imposição, mas está um solteiro na exposição. Vocês não se expõem. Olá. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim. Peraí. Olha Jesus explicando. As palavras que eu digo não são minhas. Olha, não acredita em mim. Mas pelo menos acredita nas palavras que eu estou dando a vocês. Olha Jesus se explicando. Isso tem um nome. Qual é o nome que eu dei? Que ele faz? Ele tem o quê? O que Cristo faz? Ele expõe. Não. Eu usei lá atrás.
Ele não é narrativo. A lei exige o quê? Sentença. Sentença. Olha as sentenças que ele está dando. Presta atenção, são sentenças. São subliminares. São sentenças. Volta a ler o primeiro versículo que eu dei. Você não crê que eu estou no Pai. Olha aqui. Olha a sentença. Você é incrédulo. Você lembra de Hebreus? Olha o número de testemunhas. Vocês estão cheios de testemunhas. Quando ele fala, fazer prova de mim, ele diz assim, faz prova de mim, como que eu posso fazer? Se você tem alguém que você não gosta, passa a gostar. Porque aquela pessoa que você não gosta, ele te manda vibrações erradas, ruins, você está gripado sempre, você está com dor disso sempre, você tem isso sempre, você está assim sempre, porque você ganha ele. Mude o plantel, mude a mecânica, diga, eu gosto de você, eu quero bem, bom dia, seja sincero, você vai mudar a vibração dele. Se ele é a causa da tua dor, ele vai ser a causa do teu prazer. Olha o que é a escola do mestre, olha o que ele diz. Vocês não acreditam. Vocês têm uma crença impositória. Tem que ser Deus segundo o que eu estou impondo. Vai lá, Claire. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Guilherme, a palavra vive em mim. É difícil. E que está fazendo as obras e que diz, o Pai vibra em mim. Aqui na minha Hoje eu não vivo, Cristo vive em mim. Olha o que diz o Epicureu e o estoico. Nele eu vivo, nele eu me movimento. O meu estado de pensamento, de disposição, movimenta. O imposição, ele é estático. Por isso que amores morrem, maridos traem, mulheres traem, porque são impositores. Casamento é liberdade, não é prisão. Casamento é casar ideias vibratórias, positivas. Então ele está. A última parte que você leu. Pelo contrário, o Pai que vive em mim. Olha só, viver é vibrar em mim. É como tivéssemos gestantes dele. Vibra em mim, tem vida em mim. Ele tem vida, por isso que eu sou a vida. Eu sou a vida, eu vibro em você. Se não é ele, tem alguma coisa errada. É alguma entidade. Desculpa, alguma identidade lá fora. Vamos lá. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Olha, pelo menos acredite pelas obras. Do acreditar. Então, o acreditar tem o quê? Obras negativas e positivas. Então, quem é você? Resultado de sua crença negativa ou positiva. O que você não pode é ter uma mente que hoje é positiva, mas é negativa, porque não pode ser do mesmo veio de água doce, águas amargas. Acabou? Não. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Precisa dizer mais alguma coisa? Você fala de uma versão sua aí, Guilherme? A minha está aqui, o Pai que habita em mim. Habita em mim. Não importa, Cris, o que você faça na vida, ele habita em você. Ele pode estar stand-by. Por exemplo, eu tenho minha televisão ali.
ela está em stand-by. Eu vou lá, aciono o controle. Eu vou no canal que eu quero, a hora que eu quero, o programa que eu quero. Se for Sky, eu tenho uma. É a mesma coisa. Se for TV aberta, é a mesma coisa. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. E isso torna-se mecânico. Por exemplo, para Jeffrey, depois de tantos anos, agora que Jeffrey está começando a ter interesse pelas mesmas coisas que eu tenho. Que eu sempre tive e sempre ensinei. Mas sempre fui extremamente paciente com todos. Mas todos impacientes comigo. Todos com as suas imposições. Quando você vem a casa, você não tem liberdade de dividir o meu banheiro, é porque eu sou um impositor. Mas se você tem, eu sou expositor. Você sabe que eu não vou te dar esporro por isso. Você confia. Você acredita. Todo gesto negativo é falta de crença. Então, respeito, idoneidade, tudo vai para água abaixo. Você acha que saiu daqui de casa que eu parei da noite de noite de lhe mandar vibrações? Não. Como ontem eu mandei para Maria José, minha irmã, dos anjos, mulher do Iradi, pedindo pelo meu lar que haja ligação, que haja comunhão nisto, que a gente se comungue nisto, que a gente tenha liberdade disto. Eu disse para Jeffrey, por isso, Jeffrey, que eu procuro ser muito calado, esperando que as pessoas aprendam. Ontem, 2 vezes o Rodolfo me mandou o áudio. Um beijão, tô morrendo de saudade de você. Já foi lá ver um cachorro, tive problema. Manda um beijo pro Israel, preciso vê-lo e tal. O dia que você falou isso aí, e realmente se torna uma mecânica nossa, né? Eu tenho que me possibilitar, eu tenho que baixar um pouco o meu ego. Eu tenho que ir para que isso torne mecânico. Não se torna mecânico o que é impositor. Porque igual, Jeff nesse dia mandou um negócio pra mim, era segunda-feira, você mandou uma parada no Instagram. Aí, ou no WhatsApp ele mandou. Aí eu já pensei, pô, segunda-feira, Jeff tá em casa descansando, Deus abençoe, descansa lá. Se bem que descansar ele não tá descansando, né? Que ele vive fazendo uma coisa e fica pensando. Mas Jesus não para. Aí eu mando vibração pra vocês, né? E é automático, a gente fica nessa coisa mesmo, né? Isso tem que acontecer. Essa vibração tem que acontecer. Ok? Acabou? O texto que você estava lendo? Acabou, né? Acabou. Ok. Sim. Você tá. Bem, para entender melhor tudo que você faz na vida, tanto financeira ou em qualquer outro setor, se não houver credibilidade no empreendimento, ele está fadado ao fracasso. Você bota em fracasso qualquer empreendimento se o seu pensamento for impositor. Você não me deve nada, a não ser amor. Eu não posso impor a você nada. Senão eu sou impositor. Você me deve amor. Sua crença tem origem em uma religião. Pois bem, o que você conhece de seu fundador? Qual a crença que lhe fez o que você se tornou hoje? Quem é você? Quem é você? Quem é que te influenciou e te impôs mentiras e você se tornou impositor? Quem foi que fez isso? Minha mãe é uma impositora. Eu fui impositor. Com 81 anos e não sei nada. Eu estou aprendendo. Eu estou buscando. Meu Deus! Hoje não tinha a apostila toda pronta, né? Enquanto o Jeffrey fazia, olha o que eu fiz.
A minha mente não cessa, meus pensamentos não cessam, buscando liberdade para expor. Todas as religiões são reformistas. Será que o que o mestre fez, sua luta e ressurreição, precisa de reforma? Isso aí, desliga o áudio, por favor. Que reforma é esta? Aí eu vou formar Igreja Batista Reformada, Lutero, Reformador, Assembleia Raiz, Assembleia de Deus, enfim, Renovada. renovada. E, quer dizer, igreja quem tem que ser transformado sou eu. Eu. Reformamos, então, ideias que criam nossas crenças, quer dizer que fomos induzidos? Fomos induzidos. Temos duas palavras que precisamos trabalhar cuidadosamente. Eu já expus: impor e expor. Todas as primeiras imposições são impostas em nós via crença. Eu sou um impositor por causa de minhas crenças. Então eu tenho que rever o quê? Minha crença. Só Ele eu tenho que acreditar. Jesus Cristo. E nós temos que ter o mesmo parâmetro. Senão não vai acontecer nada. Então o impositor, ele pode acreditar que ele está certo, né? Isso é. E é mentira. O impositor sempre está certo, porque a justiça do É impositor própria, né? é segundo o ponto de vista dele. É. Que é trapo de Isso. imundícia. Nunca vai ter comunhão com o pensamento Não. impositor. Não vai ter. E você vê que vai cair, você vê que não vai dar certo, mas faz a palavra última é minha. E não é. Então, todas as primeiras imposições são impostas a nós via crença. Desta maneira, impomos aos outros quando deveríamos expô-las, respeitando que existem 3 marcas únicas. Daí, nossa individualidade. Somos únicos. Nossas digitais, nossa íris, nosso DNA. Impor é escravizar. Expor é libertar. Então, toda escritura velha, toda hermenêutica velha, não resiste elemento novo. Se você tem uma mente de mamãe, de meu pai, de meus avós, eu tenho uma identidade com eles, com o que é velho. E não sou eu quem está dizendo isto, é Jesus. Eu não estou falando nada. Falando da escola do mestre. Porque eu sou assim, eu nasci assim. Jorge Amado? Gabriela? Você não está aberto a mudanças? Estático. Equilibrado. Pronto. Eu tenho que estar aberto ao quê? Ao novo. Ontem, no jogo do Brasil, nos primeiros segundos, né? O cara perdeu um gol daquele. E foi um fracasso, que depois empatou, né? Brasil com o México. Tática do treinador, ou falta de entrosamento dos jogadores, não sei. Erramos quando mantemos uma estrutura velha. O que houve com o nosso país? Nós temos uma estrutura velha. Estrutura velha. O que Jesus diz?
toda estrutura velha não resiste a elemento novo. Jesus falou isso. Vamos lá? Mateus 9, 16, 17. Olha, Jéfane, como Jesus fala em quântico. Lê lá. 16, 17, né? Ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Ninguém come... Bota o quê? Ninguém coloca remendo novo. Você não pega um pano novo e bota em um tecido desgraçado. Desgraçado. É sempre que sobrou, né? Quando o seu marido veio pra cá, o que eu quis é refazer o tecido dele. E sabe qual foi a palavra principal que eu usei para ele? Confiança. Confia em mim. Deposita em mim confiança. Confie. Como que eu posso confiar? Leia os meus pensamentos, veja se eu sou impositor. Qual foi o dia que eu te perguntei sobre drogas? Qual foi o dia que eu exigi qualquer coisa de você? Nunca fiz isso. Confia. Deixa eu trabalhar. Deixa eu te sacudir. Acorda. Levanta. Cadê sua alma? Desperta. Vai lá o texto. Porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Eu vou te ajudar um pouco. Você já percebeu que você fala muito pra você? Tentando falar, não. Não. Olha só. Isso significa rapidez de mente. Você é muito rápido de mente. Então, quando você pensa que falou. E você não falou. Você balbuciou. Pelo menos devagar. Não. Pensa que eu estou te ouvindo. Fala para as pessoas. Eu não consigo ler seu pensamento. Você é muito rápida. Rapidíssima. Vamos lá outra vez, vou colocar a parte que você leu. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Tá vendo? Porque Por quê? Porque o remendo força o tecido da roupa O e remendo o o quê? rasgo aumenta. O remendo o quê? Força. Força! Impõe! Você acabou de fazer isso, tio, com ela. Isso. Você poderia ter falado, fala direito, lê mais alto, não sei o que, você não, deixa eu te ajudar. Quando você fala assim, acontece isso, faça assim para quando você expôs. Entendeu? Você acabou de mostrar pra gente o que você está explicando. O remendo novo, ele força, ele impõe. E olha... O rasgo aumenta. Aumenta. Minha irmã, quando você quer defender uma tese, disse, minha irmã, você não está sendo. Se eu não consigo, eu saio fora, porque você está me impondo. Não fala comigo que agora não. Eu tenho momentos com isso. Já falei, desce, não é hora. Mas depois eu chamo. Com você foi assim, sempre. E você não sabe como é difícil você, em uma empresa, trabalhar com imposição. Imposição do RH, imposição do financeiro, eu pago o dia que eu quero, não dão satisfação, não expõe, eu não vou pagar por isso. Olha, estou telefonando, eles não expõem, né? mas eles impõem. Me torno que um zero à esquerda, eu não sou nada. Eu não sou partícipe. Quando eu tenho que ser participante. Porque é uma cadeia. É a pessoa que compra, é a pessoa que vende, é a pessoa que entrega, é a pessoa que expõe, é a pessoa que veio para atender. E o cliente que compra, que dá lucro. Olha que cadeia fantástica que precisa estar perfeitamente. Mas eu vou para o trabalho, já encontro alguém que me xinga na esquina e eu entro na vibe dele. Me enveneno. Eu tenho uma possibilidade de me envenenar com uma facilidade. Eu esqueço, às vezes, em vez de colocar açúcar no café, eu boto sal. Carrego. Eu não estou preocupado com os outros. Ontem eu queria assistir Estados Unidos jogando vôlei. Aí Jeff disse, vou assistir aquela ciência e... Vamos. Eu estou disposto. Eu estou aqui fazer sala com você. Sempre disposto. Se tem alguém aqui que está em exposição, é Jeff.
É um disposto. Guilherme, Luiz. Acabou o texto? Não tem 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Ah, só. O que é odre? Odre é aquela coisa de couro, né? De couro que botava vinho. Se você pegar vinho novo e colocar em odre velho, vai romper. Tá velho o odre. É. Agora, eu vou pegar uma mente como Neco, meu irmão, eu vou botar o que nele de novo, vai romper. Eu pego e só vai botar uma hora dessa aqui. Não posso colocar, não tem como. A minha briga que as pessoas que faltam às minhas aulas é isto. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Eles perderam a aula, eu não tenho o que dizer. Porque cada aula é nova. Olha quantas coisas novas vocês estão vendo hoje. Vamos lá. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Tem. Você já pensou se dizer para sua mãe: você está errada por isso? Eu vou explicar por isso. Meu irmão, por isso. Eles vão entrar em pânico. Então o que você tem que fazer? Mude o odre deles. Para você botar o vinho novo. Eu tenho que viver o que eu falo. Se eu não vivo o que eu falo, não adianta nada. Então, quem são as pessoas que me prejudicam? Aquelas que odeiam a minha imposição. E as pessoas que não me aceitam, acreditam em mim, mas a minha imposição, elas me emanam o quê? Ódio. Eu não quero estar perto de você, eu escolho outros que navegam na mesma águas que eu, que têm as mesmas penas que eu. Então o que eu faço? Ganho as pessoas. Como? Com simpatia. Empatia, com humor. Não importa o que ela fala, não importa o que ela faz. É o que eu faço, é o que eu recebo deles. Isso é que é importante na minha vida. Senão eu estou na mesma vibe, eu estou na mesma frequência. Deu para entender isso? Ok. Todo pedreiro, engenheiro ou arquiteto sabe que todo alicerce, vigas, colunas e etc., precisam de uma forma composta de madeira, de acordo com seu molde, altura e espessura. Dentro eles colocam ferro, som de coisa, é um engradado, tá ali. Ele pega, né, a massa em estado mole, joga lá dentro. Ela endurece e anula o quê? A forma. Que quem vai segurar o prédio não é a forma, mas o que vai dentro dela. Vigas, colunas e alicerce. Que nós somos? Forma. Vaso sanitário que recebe merda e xixi o dia inteiro do descarga. Qual é a minha estrutura? Que estrutura eu tenho? O não crer? O não crer? O não crer? Então, Guilherme, o que é pecado? A gente sempre, há uns anos atrás, falava em errar o alvo, né? Sempre foi. Pecado é errar. De certa forma, é errar. Quando Jesus fala, vocês não creem, não acreditaram. E eu só acerto se eu estiver em quê? No caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para ter um caminho que eu não conheço, eu tenho que ter um GPS. Você acertou em cima? Um GPS. Para que eu tenha o quê? Vida e verdade. Verdade são faróis que vão me guiar o que eu vou fazer. Então, o que é pecado? Pecado é acreditar. É não acreditar. É não acreditar. Quando ele fala, vocês pecaram por não crer em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, pecado não é usar droga. Pecado não é fumar. Pecado não é fumar, não é beber.
Pecado não é ter 4, 10, 5, 20 mulheres. Não, isso não é pecado. Que isso é o que é? Efeito. Qual é o pecado? Está na causa da minha infidelidade à minha mulher, da minha infidelidade ao meu marido, do meu contrato de amor que nós fizemos. O pecado está no pensamento, não está no uso. Tem jeito. Ele é impositor ou expositor. Você está usando algo da criação, do que foi criado. Isso aí. Mas o que está dentro do erro é a sua mente. O que nós ficamos? Aí não pode fumar. Efeito. Não pode. Efeito. Não, mas e a causa? Se você elimina a causa, você elimina o quê? Os efeitos. Isso é muito lógico. O Jeffrey falou que em 3 minutos o câncer da mulher foi embora. Lá na América do Norte, o índio fez chover no outro dia, que fazia anos que não chovia. Anos. Naquela mulher no Tibete, a mesma coisa, foi em minutos. O que é que pode não acontecer em nós, se nós estivermos na mesma frequência? Tudo pode acontecer, tudo pode. Ele disse, se houver 2 ou 3, eu vou estar ali, e tudo que pedir de vos será feito. O grande problema é essa maldita crença no meu pensamento impositor, que não me deixa ser expositor. Expor é me humilhar. Eu tenho que vir aqui para trás, eu só vou dar até aqui para a gente ir lá para a parte que eu fiz de manhã. O interessante é que a pessoa não se expõe com medo de mostrar as fraquezas. Ou a sua própria identidade. Ou maqueia a identidade. Maquiagem com chuva, passar a mão, você sabe que vai embora, né? E sendo que é quando nós estamos fracos que nós estamos fortes. É. Jesus disse, Deus me vestiu a nossa fraqueza. Bem, vamos terminar essa parte aqui. Vai. Ah, que bom, eu hoje vou conseguir bater um recorde. Recorde? Quer terminar mais cedo. Bem, dentro deste molde é colocado massas de cimento, pedra, ferro, em estado mole para ser moldado ao molde de madeira. Quando endurece a massa, a estrutura se torna desnecessária. Tudo em mim, aprenda isso, tudo em mim, em você, em nós, é forma, é passageiro, me foi emprestado. Esse corpo aqui foi um empréstimo. Tem um texto que diz que Deus pedirá conta do que passou. O que você fez? Você envelheceu, você não fez nada. Por que você continuou desta maneira? É só uma forma que vai se tornar desnecessária, né? Que vai ser o quê? Sepultado, jogado fora. E sua essência, como é que fica? Você vai continuar me perturbar depois de um morto com a sua identidade me enchendo o saco? Bem, tudo em mim é emprestado. Por exemplo, eu já tive 16 anos, 20 anos, mas é emprestado. O tempo pegou. Ele dono pegou minha juventude. Eu tive libido. O tempo levou. Não é eterno. Eu tive testosterona. Testosterona. Foi embora. Sumiu. Tá morto. Foi embora. Olha só. E o que a gente dá valor? A forma. Eu tinha vida biológica. Tenho, né? Mas está indo. 81 anos, está indo embora. Prestado. Eu tenho bens. Tudo fica. Somente o espírito e minha alma existirão para sempre. Até mesmo minhas digitais, íris e DNA, não herdarão a eternidade. Mas me perturbarão quando estiver lá, me enchendo o saco.
Alguma pergunta? Algum comentário? Pode. Essa é a base de Salomão. No final da vida dele, ele remete a tudo isso. Tudo que eu tive, as mulheres que eu tive, as minhas riquezas. Tudo. Ele resume tudo isso na vaidade e pega o final da sua vida e sabedoria. Ok. Enquanto eu tomo água, comentários. Mas pode continuar. Não, é sobre esse comentário aí. É que depois tem o feedback, não. Sim. É. Cris. Não, que eu falei com ele, ele gosta Até bastante aqui. de Salomão. Ele fala, até aqui, muito bom. E realmente acontece isso mesmo, pensamento impositor e pensamento expositor. Eu tava lembrando de vários trechos da minha vida, né? E eu falei com ela recentemente, Os seus internamentos foi exposto ou imposto? impostos. Aqui te imputa alguma coisa? Não. Só expus. Eu falo pra ela, Você me deu liberdade de o expor. melhor maneira de se comunicar com alguém, eu gosto sempre de falar, é falar a verdade do que tá sentindo. Não é impor um negócio porque não tem que fazer isso. Não, eu preciso que faça porque eu vou ter problema se não fizer, me ajuda. É expor a necessidade daquilo, né? E não impor o medo, né? Porque, por exemplo, se eu estou no ambiente de trabalho e eu preciso que aconteçam vendas, por exemplo, para atingirmos um objetivo, eu tenho que pagar contas. Se eu impor para o funcionário, tem que fazer e tal, porque eu estou com medo daquela conta, vai ficar chato. Agora, se eu exponho a necessidade para eles participarem, para eles terem entendimento daquilo, o resultado é muito melhor.